Vamos supor que você tenha na sua casa uma árvore e você está com medo que ela caia em cima do seu telhado. E aí você liga para um especialista, né? Você plantou aquela árvore e tal, ou você comprou a casa recentemente, ou vai comprar, e você não sabe o nome daquela árvore, não tem noção que árvore é aquela, não conhece. Aí você liga para ele, a primeira coisa que ele vai te perguntar é que tipo de árvore você está falando, né? Porque dependendo da árvore tem determinadas raízes que se expandem, vão mais para o fundo, vão mais para o lado, né? Elas tendem a cair, não tendem a cair. Então, quando ele vai fazer a pergunta, que árvore que você está falando, ele está saindo de um conceito geral, né? Um conceito do senso comum, que é árvore, para a gente falar de um tipo de árvore. Por isso que quando você vai fazer uma especialização, vai fazer um curso, vai fazer uma formação, boa parte do trabalho que você faz na universidade é ter acesso aos conceitos que fogem do senso comum. Já falei aqui algumas vezes, mas vamos supor que você vá para um biólogo, né, um zoólogo, vá para um especialista, né, um congresso que vai falar de patos, né, que voam perto do aeroporto, então vai haver uma discussão dos tipos de pato. Tem pato que voa mais baixo, pato que voa mais alto, pato que tem medo do avião, pato que tem curiosidade em relação ao avião. E aí não adianta ficar falando de patos, vai se falar dos nomes que foram atribuídos àqueles patos. Vai se procurar uma precisão para se definir de que tipo de pato está se falando. Então, quando a gente trabalha e a gente quer promover mudanças, a gente precisa de conceitos mais consistentes. Conceitos mais consistentes são aqueles que você, digamos, tem um conceito do senso comum, e aí você vai trabalhando em cima daquele conceito para evitar as confusões. E aí a gente pode dizer que existem conceitos fracos e existem conceitos fortes. Os conceitos fracos são esses que a gente usa, que se disseminam, que é natural que eles se disseminem de uma maneira mais sem grandes questionamentos, né? Eles precisam, se a gente for tomar decisões, de explicações complementares, que é o que o especialista vai perguntar. Vem cá, deixa eu perguntar uma coisa para você. Que árvore que nós estamos falando? Né? Quando você tem um conceito fraco, cada um fala, né? O cara está falando, eu vi um pato. Um está falando de um pato e o outro está falando de outro pato. De repente o cara não está nem falando de um pato. Né? Na Lagoa, por exemplo, no Rio de Janeiro, tem os biguais. Os biguais, uma vez eu fui comentar, dizendo, eu tirei fotos de um pato. A pessoa falou, não, aquilo não é um pato, é um biguá. Para mim, aquilo era um pato. Né? Tinha toda a pinta de ser um pato, mas não era, era o biguá, era um pato específico, que as pessoas chamavam ali. Né? Então você tem várias possibilidades. Né? Então você se aproxima mais da realidade. Os conceitos que se disseminam, eles não são trabalhados, eles não são comparados, né? E às vezes eles vão muito para o emocional. Tudo que eu estou falando vai ao contrário quando a gente vai falar de conceitos fortes. Conceitos fortes, eles se preocupam, né, em que você entenda o que está se falando, precise o que você está falando. E aí eu vou dar um exemplo aqui daquela conversa que nós tivemos aí essa semana sobre o metaverso. Se eu vou falar, por exemplo, de realidade aumentada, para mim, é um conceito fraco, que ele se encaixa nessa ideia. Eu botei aqui no artigo, você imagina, você vai para uma sala de aula de alunos do ensino médio e fala, gente, aqui é uma realidade aumentada. Claro que você pode apresentar aquilo, né, mostrar um slide, aí todo mundo já vai entender. Mas o conceito tem que valer sem a ilustração. Se você precisa apresentar slide para falar de um conceito, é que já começa a ver que ele é fraco. Né? Então, se você fala realidade aumentada, ou se você usa, como a gente sugeriu aqui, realidade
complementada por informações digitais. É mais preciso. Olha aí, realidade aumentada, realidade complementada por informações digitais. Então você está andando na rua, existe ali um óculos específico, e aí aparece ali, quando você está caminhando, você está querendo escolher um restaurante, então você vai vendo ali, talvez até uma indicação de um restaurante só no teu óculos. Então é uma informação complementada para que você possa tomar uma decisão. Podemos até melhorar o conceito. Conceitos eles vão sendo aprimorados. Se uma startup vai investir nessa área, e ele precisa convencer investidores, ele precisa vender para um cliente, quanto mais os conceitos são precisos, melhor. E a gente se habituou, principalmente nessa área de negócios, a pegar os conceitos que se disseminaram, e esses conceitos que se disseminam, eles têm assim, eles se popularizam porque as pessoas, alguém fala e aí alguém repete, aí começa e tal, e aí não há uma especialização. E aí o que existe interessante é, os conceitos são tijolos que formam um muro. O muro é uma teoria. E a teoria, né, aquele muro, dá suporte para uma metodologia. E a metodologia é aquilo que você faz para resolver problemas. Então eu chamei aqui de teoria e metodologia para a mudança. Então, quando a gente vai ver, muito do que a gente começa a ver confusão, problema, você vai olhar e vai ver que aquela teoria está viajando na maionese, não consegue ser precisa, porque ela está usando conceitos fracos. E uma coisa fundamental nesse artigo, que eu estou separando, né, fumaça e fogo informacional, tudo começa, e aqui na escola, em todas as aulas que eu dou principalmente, né, uma das primeiras coisas que eu faço é organizar o diálogo. Organizar o diálogo é refletir sobre os conceitos. E aí, quando você começa a trabalhar com os conceitos mais adequados, as pessoas começam a ter uma teoria para a mudança mais adequada. E a chance dela ter uma metodologia para a mudança mais adequada é grande. E aí tudo começa a partir daí. Então a gente precisa de teorias e metodologias de mudanças mais adequadas para tomar decisões na vida em todas as áreas, e que para isso funcionar bem, para separar o fogo da fumaça informacional, a gente precisa de conceitos fortes, né? É isso. O que vocês dizem? Vou te fazer um convite. Sair de Matrix, tomar a pílula vermelha, mas não adianta tomar a pílula vermelha e não vir para a nave Nabucodonosor. Ficar na nave Nabucodonosor, vendo Matrix de fora, junto com o pessoal que tomou a pílula vermelha. Essa é a proposta da Bimodais. Bimodais hoje, eu diria que é a única escola de futurismo no Brasil. Porque a gente trabalha com ferramentas conceituais para trabalhar o futurismo. O que é o futurismo, como é que ele opera, quais são as ferramentas que ele tem, como é que ele vai trabalhar para frente. E a gente tem aprofundado isso. Criamos uma metodologia aqui totalmente diferente. Nós não temos turmas, nós temos imersões, as pessoas vão acompanhando o desenvolvimento da nossa narrativa, vamos produzindo lives todo mês, vamos conversando, temos uma troca diária e a gente está construindo também, além de estar pensando o futuro, estamos construindo um novo modelo de escola de pensamento, de um novo modelo de troca entre as pessoas, tudo via internet, tudo via Zap, Telegram, um ferramental bem bacana. Quero te convidar para fazer parte da escola. Me manda um Zap, 21 99 608 6422. Vou repetir, 21 99 608 6422. Nepô, quero ser bimodal. Temos também uma promoção para que você possa ser parceiro da escola e a cada indicado você receber 50% da matrícula. Me manda um Zap também, Nepô, quero ser parceiro da escola. E aí a gente vai caminhar juntos para difundir o futuro.